Após relembrar velhas memórias, a figura de uma garota solitária surgiu. Esta é a história do primeiro amor do protagonista quando ele estava no jardim de infância. A história começa em um dia chuvoso no parque. Um menino com um guarda-chuva passa e nota uma garota sentada em um banco, com a chuva caindo sobre ela. Enquanto olha para a garota, o menino percebe que ela parece estar triste. Ele a reconhece como Soto Maoi, uma garota conhecida em toda a escola. Apesar de sua popularidade, ela raramente frequenta as aulas, e seu cabelo loiro brilhante, juntamente com sua aparência impressionante, pode ter contribuído para os humores negativos em torno dela. Ela transmite uma sensação de não querer se aproximar dos outros. Em suma, ela é uma garota inabordável. O menino não percebeu que eles frequentavam a mesma escola até notar que estavam na mesma classe. Sem hesitação, ele corre até ela e a cobre com seu guarda-chuva, protegendo-a da chuva. Ele então pergunta: seu nome é Soutomi-san? Surpresa, ela responde: Akamori Kuin. Ele pergunta o que ela está fazendo no parque, e ela responde que não está realmente fazendo nada. Preocupado, ele diz a ela que ela vai pegar um resfriado se ficar na chuva, mas ela insiste que está bem e diz a ele para deixá-la em paz. Akamori se pergunta se ela realmente espera que ele apenas diga o ok e a deixe lá. Enquanto a olha mais de perto, ele percebe que seu uniforme está sujo e sua saia está cheia de vincos. Ele então comenta sobre a intensidade da chuva e pergunta por que ela ainda não foi para casa. Olhando para baixo, ela menciona silenciosamente que não tem um lar. Surpreso, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Desde o momento em que a viu, essa garota loira cercada por maus rumores, sentada sozinha na chuva, Akamori teve a sensação de que algo estava seriamente errado, algo que ela não podia contar para os outros. Ele então pergunta se ela gostaria de ir para a casa dele. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele menciona que, afinal, ela não pode ficar no parque para sempre. Ele não sabe o que está incomodando ela, mas sugere que ela pense sobre isso lentamente em algum lugar fora da chuva e do vento. Souton pergunta se isso realmente está tudo bem para ele. Ele diz: absolutamente, se você estiver bem com isso, é claro. Quando Akamori viu a expressão de Souton-san, ele se lembrou de que ela sempre fazia esse tipo de cara. Souton responde: não, sim, isso seria muito útil, obrigado. Ele diz a ela que eles podem ir agora, e assim, ele levou a garota solitária da classe para casa. Na casa de Akamori, ele mostra seu lugar para ela e diz a ela para se sentir em casa. Ela diz: desculpe a intromissão. Akamori diz a Souton para primeiro ir tomar um banho. Ele dá a ela uma toalha e algumas roupas que ela pode trocar, se estiver tudo bem. Ela parece surpresa. Ele diz a ela que o banheiro está do lado esquerdo do corredor. Ela agradece e ele levanta a mão, mostrando que não há problema. Akamori começa a se perguntar o que está fazendo. Ele pensa em como eles podem ser colegas de classe, mas é realmente certo deixar alguém, especialmente uma garota com quem você não está muito familiarizado, entrar em sua casa? Não importa como você veja, tem que ser algo problemático. Há mesmo necessidade dele se intrometer voluntariamente nisso? Mas mesmo entendendo a situação, a razão pela qual ele não podia deixar essa garota loira, com quem normalmente não fala, sozinha, provavelmente é: Akamori não podia simplesmente ignorá-la ali. E então, de qualquer maneira, mas então, de novo, quer vir aqui? É bastante ousado dele dizer esse tipo de coisa. Ele não esperava que ela realmente concordasse, no entanto. Mas dependendo da maneira como ele está pensando, ele sente que isso pode realmente levar a um resultado positivo. De acordo com aquele artigo de revista que ele leu há algum tempo, no caso em que uma garota aceita seu convite para ir à sua casa, parece que também é aceitável fazer isso e aquilo. Akamori está pensando em coisas questionáveis e possibilidades. Ele tenta parar de pensar, dizendo: definitivamente não. Digamos que isso aconteça. Sem dúvida, é uma armadilha. Rejeitar os avanços de uma mulher é uma vergonha para um homem, talvez. Mas e se você fosse informado de que ela não deu seu consentimento? Ele ouviu muitas histórias na internet sobre caras que tiveram suas vidas destruídas por causa disso.
Ele imagina Solton dizendo, tudo bem, Akamori Cohen. Então ele sai correndo de excitação, e enquanto está pronto, ela pega o telefone dele e liga para a polícia. A polícia, então, chega rapidamente ao seu lugar. Depois disso, ele tenta explicar ao policial, dizendo não é o que parece, oficial. Não é como se eu estivesse me sentindo culpado. O oficial então pergunta, nem um pouco? Ele diz, bem, talvez um pouquinho. Então o oficial coloca algemas nele, preso. Ele vai se despedir de sua primavera da juventude. Ele pode seguir em frente e viver uma vida melhor na próxima. Akamori está cozinhando arroz frito e, enquanto faz isso, ele pensa em como não está interessado em garotas loiras antissociais. Ele discute consigo mesmo em seus pensamentos, dizendo, não, belezas graciosas, recatadas e adequadas são mais do meu tipo. Ele balança a cabeça, tentando voltar à realidade. De repente, ele ouve um barulho de batida, e Solton terminou o banho. Akamori parece surpreso. Ela diz, obrigado pelo banho, e pergunta se algo está errado. Ele cora, dizendo, não. Uma garota que acabou de sair do banho está usando suas roupas. Isso é simplesmente o melhor. Akamori acabou de preparar o jantar. Ele diz a ela que eles podem comer juntos. Solton pede desculpas, dizendo que sente muito por incomodá-lo. Ele diz a ela para não mencionar isso. Ela come e elogia, dizendo que está delicioso. Ela acrescenta que Akamori é muito bom em cozinhar. Ele diz que é apenas arroz frito, no entanto. Akamori não esperava que eles tivessem uma conversa normal. Ele menciona que desde que começou a viver sozinho, ele acha que sua culinária melhorou um pouco. Ela pergunta se ele está morando sozinho. Ele concorda e menciona que está morando temporariamente sozinho agora. Depois de receber os resultados de sua aceitação no ensino médio, a transferência de emprego de seu pai também foi decidida. Como ele estava prestes a entrar no ensino médio, não foi possível transferir de escola. Então seu pai, mãe e irmã se mudaram primeiro. Ele o seguirá mais tarde quando entrar no 10º ano. Solton responde, dizendo, entendo. Ele menciona que é por isso que, se estiver tudo bem com ela, ele quer que ela conte algo a ele. Claro, ele não tem a intenção de contar, e como ele vai transferir de escola de qualquer maneira, há um baixo risco de vazamento. Ele então menciona que ela disse que não tem um lar e pergunta o que ela quer dizer com isso. Claro, se ela não quiser falar, ele não vai pressioná-la por uma resposta. Solton responde, dizendo que quando ela era pequena, seus pais se divorciaram e ela tem vivido com sua mãe desde então. Apenas elas duas. Elas eram pobres. Então, para poder sobreviver, depois de entrar no ensino médio, ela começou a faltar às aulas para fazer trabalhos de meio período. No entanto, quando chegou em casa depois de terminar um de seus empregos de meio período, sua mãe havia desaparecido. Akamori pergunta se sua mãe deixou um bilhete ou algo assim. Solton balança a cabeça. Há pouco tempo, a mãe dela conseguiu um novo namorado. Por isso, ela acredita que esse é o motivo pelo qual ela pode ter ido embora com ele. Depois disso, o proprietário do imóvel disse a ela que estavam atrasados com o aluguel. Como ela não tinha dinheiro suficiente, pegou o que pôde carregar e saiu do apartamento. E quando o dinheiro que restava também começou a diminuir, ela não teve outra escolha senão ir para o parque. Inconveniente. Isso é muito inacreditável. Fugir com o namorado enquanto a própria filha está trabalhando duro para ajudar nas finanças da família. Esqueça de olhar isso da perspectiva da filha. Mesmo como pessoa, isso é tão confuso que Akamori está começando a ficar tonto. Ele pergunta a ela o que ela vai fazer a partir de agora. Solton não sabe o que vai fazer. Depois de ouvir isso, Akamori diz que, se ela não tiver para onde ir, ela pode ficar na casa dele por enquanto. Ela responde, dizendo, o quê? Não. Mais do que isso é apenas. Ela acrescenta que já está causando problemas suficientes para ele apenas entrando em sua casa. Ela provavelmente se sente preocupada e está mais do que nunca em guarda. Akamori promete que não vai fazer nenhuma maldade com ela enquanto ela estiver com ele.
Ele deixa claro que ela pode usar qualquer um dos quartos vazios da casa como quiser. Solton parece sem palavras. Então, Akamori a tranquiliza dizendo que não vai falar sobre a situação dela para ninguém e promete. Como isso não tem nada a ver com ele, ele poderia simplesmente deixar isso de lado. Mesmo que você meta o nariz nos assuntos dos outros. Praticamente não há nada que um estudante do ensino médio como ele possa fazer. Ele pelo menos pode entender isso. Mas depois de ouvir as circunstâncias de Solton-san, não há como ele simplesmente deixá-la sozinha. E o que o fez gostar dela é a lembrança de seu primeiro amor. Aquela garota sempre estava sozinha no canto da sala de aula, parecendo solitária. Ela quase nunca respondia, mesmo que falassem com ela. Ainda assim, ele não pode deixar de sentir curiosidade. Quando viu Solton-san no parque, pareceu que a figura solitária dela se sobrepunha àquela garota. Ele pode estar sentindo um arrependimento persistente por não ter podido estar lá por ela naquela época. Solton pergunta se Akamori concorda que ela fique na casa dele. Ele responde, dizendo: sim, temos que nos ajudar quando estamos com problemas, certo? Ela pergunta se ela pode ficar sob seus cuidados por enquanto. Ele concorda e diz que há algo que ele quer que ela prometa a ele. Ele pede que ela prometa que ele não vai pedir aluguel ou taxas de serviços públicos dela. Então ela deve fazer seus trabalhos de meio período com moderação. Além disso, ele quer que ela vá para a escola e recupere seu estilo de vida normal. Ela processa tudo e, enquanto faz isso, Akamori sorri. Então ela diz que entende. Ela agradece a Akamori. Assim, sua vida de coabitação havia começado. O rosto de Akamori está vermelho enquanto ele fica corado, pensando em como ele está usando o mesmo banho que Solton-san usou há pouco tempo. Ele se impede de pensar nisso, dizendo: não, o que diabos eu estou pensando? Junto com algumas preocupações, é um novo dia. E Akamori está fazendo o café da manhã enquanto se prepara para ir para a escola. Ele quebra um ovo e continua cozinhando. Passou uma noite desde que ele trouxe Solton-san para casa. Enquanto cozinha, ele se pergunta há quanto tempo ele não tomava café da manhã. Como dá muito trabalho fazer, ele geralmente vai direto para a escola sem tomar café da manhã. Mas não seria certo fazer Solton-san fazer o mesmo. E é por isso que ele fez o café da manhã hoje. A propósito, Akamori deixou Solton-san usar o quarto de sua irmãzinha. Claro, isso significa que ela está dormindo na cama da irmãzinha dele. Akamori está orgulhoso de si mesmo. Para ser sincero, ontem à noite ele imaginou que algo assim aconteceria. Mas a realidade não foi gentil com ele. Nem um pouco. Mas enfim, pensar que a cama que sua família deixou. Sempre que eles querem vir verificar como ele está seria usada dessa maneira. Isso o ajudou muito. De repente, Akamori olha para o relógio, perguntando-se se Solton-san está pronta para a escola. Akamori começa a pensar demais enquanto se levanta, pensando que havia a possibilidade de ela ter ficado encharcada pela chuva de ontem e ter pegado um resfriado. Ele sobe as escadas e bate na porta, perguntando se ela está bem. Ele abre a porta ligeiramente e dá uma olhada e vê que ela ainda está dormindo. Ele caminha em direção a ela, aliviado por parecer que ela está apenas dormindo. Agora que ele olha mais de perto para ela, aqueles cílios longos e aqueles lábios levemente vermelhos em sua pele branca. Ela realmente tem um rosto bonito. Ele olha para ela, corando. Se você olhar para o rosto dela enquanto ela dorme, você não diria que ela é a garota dos rumores. Solton começa a se mexer e está prestes a acordar. Akamori se assusta. Não é bom. Ele será confundido com um espião e será preso como imaginou antes. Ele começa a suar, perguntando-se o que deveria fazer, olhando ao redor para ver onde pode se esconder. Solton agora está acordada e ela o vê em pânico. Ela olha para ele e pergunta onde ela está. Ela chama o nome dele. Tremendo, ele diz bom dia a ela. Então ela lembra que ele está deixando ela ficar na casa dele. Akamori olha para ela e ela parece sonolenta. Então ele diz a ela que tem café da manhã na sala de estar e que ela deve lavar o rosto e descer. Ela sai da cama,
dizendo: tudo bem, eu vou fazer isso. Enquanto ela sai do quarto, ela bate o rosto na parede e sai. Akamori percebe que Souton não é boa de manhã. Agora eles estão prontos para comer. Souton elogia a comida, dizendo que está deliciosa. Akamori menciona que ele não sabia se ela era do tipo pão ou arroz, mas ele decidiu ir com arroz por enquanto. Ela responde, dizendo que prefere arroz. Ele diz: é mesmo? Então isso é bom. Eles continuam comendo e há apenas silêncio. Agora é embaraçoso para Akamori. Não tem nada a ver com ela ser uma garota, mas isso é muito estranho. Ele podia conversar normalmente com ela ontem devido ao impulso de trazê-la para casa. Mas agora que eles estão sentados frente a frente, as coisas ficaram super estranhas de alguma forma. Mas não pode ser ajudado. Eles podem ser colegas de classe, mas ontem foi a primeira vez que eles conversaram. Desde então, ele tem se perguntado inúmeras vezes se essa foi a escolha certa ou não. Souton pergunta se ele não vai comer. Ela já terminou de comer e Akamori ainda estava em seus pensamentos. Ele responde rapidamente, dizendo: sim, eu vou comer. Akamori menciona que vai sair primeiro, para que ela possa tomar seu tempo e ir para a escola mais tarde. Afinal, eles não podem ir para a escola juntos. Ele também menciona que lavou o uniforme dela encharcado. Impressionada, ela agradece e menciona que ele realmente pode fazer qualquer coisa. Ele diz: não, acrescentando que na verdade ele nunca fez tarefas domésticas até o ensino médio. Então ele teve bastante dificuldade quando começou a morar sozinho. Mas os humanos podem surpreendentemente fazer qualquer coisa uma vez que são encurralados. Ele acrescenta que é por isso que ela não precisa se preocupar com o que vai fazer a partir de agora. Ele tem certeza de que tudo vai ficar bem. Ela diz: isso seria bom. Ele então lhe dá a chave. Há uma chave reserva da casa. Ela pergunta se está tudo bem. E ele menciona que ela precisará dela se eles forem morar juntos. Ele vai embora, fechando as portas para ela quando ela sair. Ela diz: ok, entendi. Além disso, ele tem uma sugestão. Ele pergunta se eles deveriam se chamar pelo nome e não pelo sobrenome. Ele menciona como seria estranho ser tão distante enquanto moram juntos. Ele diz a ela que pode chamá-lo de Akira. Ela diz que entende e que ele pode chamá-la de Aoi. Como narrador, vou chamá-los de Akamori e Souton. Para fechar a distância, começar pelo formulário também é importante. Na escola, alguém chama Akamori pelo nome Akira, desejando-lhe bom dia. Akamori responde, dizendo: bom dia, Eiji. Esse cara é Sazurashi Eiji. Ele é o único amigo que conhece Akamori desde muito tempo. Akamori sempre esteve se transferindo de um lugar para outro por causa de seu pai. Mas ele tinha vivido nesta cidade quando ainda era pequeno. E naquela época, Eiji sempre brincava com ele no jardim de infância. Eles se reencontraram no ensino médio, mas pensar que ele se tornaria tão gato. Akamori pergunta se Eiji não está com Izumi hoje. Ele responde, dizendo que sim, mas ela disse que quer passar primeiro na sala dos professores. A garota aparece, dizendo: Eiji-kun. Ela começa a cantar, dizendo: eu te fiz esperar enquanto corria para te abraçar. Eiji diz bem-vinda a ela. Esta garota é Azamiya Izumi. Além de ser representante de classe, ela também é namorada de Eiji. Ele acaricia o cabelo dela, dizendo que também a ama. As meninas da classe acham isso fofo ao ver isso acontecer. Esses dois estão namorando desde o ensino médio. E graças ao flerte constante sem nenhum cuidado no mundo, eles são conhecidos como o casal famoso mesmo antes de entrar no ensino médio. Akamori tosse, interrompendo o momento. Izumi o nota e lhe dá bom dia. Ele responde, dizendo a ela para não dizer isso como se ela tivesse acabado de lembrar. Ela de repente tem uma ideia, dizendo, certo. Falando em lembrar, ela menciona que parece que ela está vindo hoje. Falando sobre Souton. Toda a classe fica em silêncio depois de ver Souton. Os alunos começam a sussurrar, dizendo como é raro Souton vir à escola.
perguntando quanto tempo faz e como eles esqueceram completamente dela. Solton caminha silenciosamente. Eiji sorri, dizendo que faz tempo que Solton não vem à escola. Sua namorada Izumi comenta, dizendo que estava preocupada porque Solton estava tirando dias de folga há algum tempo. Então ela diz que vai conversar um pouco com Solton. Quando ela chega a Solton, ela diz, Solton, bom dia. Solton responde, dizendo bom dia. Izumi então menciona que Solton veio à escola hoje, perguntando se ela está bem. Solton apenas diz, normal. Izumi, com um grande sorriso no rosto, pergunta se normal é o melhor. Akamori observa tudo e pensa que Izumi tem uma mentalidade forte. Izumi é a única nesta classe que não está ignorando Solton. Ela está conversando com Solton e nem liga para os olhares ao redor dela. Embora não pareça que Solton esteja aceitando ela totalmente. Depois, na casa de Akamori, todas as questões urgentes relacionadas à sua subsistência devem ser resolvidas. Pelo menos, ela não precisa mais se preocupar com um lugar para ficar até ele se mudar. Mas o que acontecerá quando Akamori se transferir de escola? Ela não só perderá um lugar para ficar, mas também poderá perder um lugar para pertencer na escola. Como ela é uma garota que também costuma faltar às aulas, os professores não têm uma boa visão dela, o que é a pior situação possível. Pode não haver ninguém que estenda a mão para ajudar Solton da próxima vez. A menos que Solton dê o primeiro passo.